Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais um dia, por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. E eu acredito que Ele faz. Acredito que nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus ela precisa estar arraigada e fundamentada em nosso coração. E mesmo que as coisas aconteça o contrário, mesmo que se levantem, nós vamos continuar seguindo adiante. Por isso, nesta manhã, eu te digo, continua firme, mesmo que pareça que não vai vencer. Quando a palavra de Deus ela está dentro de nós, nunca ficaremos para trás. Nunca seremos derrotados. Seremos vencedores. Mesmo quando em algumas situações pareça que estamos perdendo. A história de hoje, a Bíblia vem nos contando, nos mostrando alguns episódios que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, a crescer na nossa fé. Marcos capítulo 4, versículo 35, 41, diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós vemos que Jesus estava com os discípulos, e eles os ensinava, ministrava, gastando tempo para ensinar o que a palavra diz. Ele os ensinava como se mover nessa palavra. Ensinava-os a tomar consciência do poder da palavra. No texto acima, nós vemos que ele atravessava o mar com aqueles discípulos e disse: Nós vamos passar para o outro lado. Para cumprir o plano de Deus em nossa vida, nós precisamos desenvolver a consciência de quem nós somos em Deus. Entendendo, desenvolvendo, isso é agindo sobre isso, porque quando entendemos quem somos e o que viemos fazer nessa terra, avançamos. Mesmo sobre todas as circunstâncias, mesmo que a situação fica difícil. Mas nós prosseguimos. Quando Jesus disse, vamos chegar na outra margem, ele sabia que iam chegar. Jesus entrou no barco e de repente algo começou a acontecer. Deus, ele tem um plano para a tua vida, meu amado. Aleluia. Deus, ele quer te preparar para isso. Ele quer ver você, ele quer que você entenda aquilo que ele tem te chamado para fazer. Existe um plano, uma carreira para você cumprir. Deus, ele te chamou para passar para outra margem. Afinal, ele tem um plano para a sua vida.
Eu não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em Deus. E eu tenho a mão dele sobre a minha vida. Sabemos que a história destaca, está destacada acima aqui e nos mostra que uma tempestade se levantou. Quando Jesus falou para os discípulos, nós vamos para o outro lado. Ele apresentou para eles um plano, uma carreira. Em Hebreus 12, versículo 1 diz a palavra: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós vemos no texto aqui que todos nós fomos chamados para correr uma carreira. Deus nos chamou para seguir um plano e cada um de nós temos o nosso. Talvez você ainda não tenha percebido, talvez você não tenha entendido, talvez ainda você não saiba quais os dons que Deus colocou na sua vida, o que Ele te chamou para fazer. Talvez você não irá pregar para 5 ou 10 mil pessoas, mesmo que você pregue para uma pessoa, eu posso dizer para você que você fará a diferença nessa terra. Não importa a quantidade, meu irmão, não importa o tempo. O Senhor, Ele te chamou, aleluia. E Ele diz para você, tem bom ânimo. Há uma carreira a ser cumprida. O plano de Deus, ele foi estabelecido para a sua vida. Não é os teus planos, não é a altitude dos teus planos, eles são maiores que os planos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Prepara para viver, aleluia, louvado seja Deus, os planos que o Senhor tem preparado para você. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para nossas vidas. E sabemos também, Senhor, que os planos que o Senhor tem para nós são bem maiores do que os nossos planos. Senhor, ajuda-nos a fortalecer